Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia. O meu sinal em Libras é um S com a mão direita levada até o meu bigode. Por que eu faço referência ao meu bigode? Porque é uma característica marcante em mim. Eu tenho muito zelo com o meu bigode. Eu sou professor de matemática. Eu sou de estatura baixa, tenho estatura baixa, tenho cabelos lisos, um pouco cheios, nem é grande nem é curto, e eles são pretinhos, bem pretos, lisos, semelhante ao povo lá da Ásia. E eu sou de cor moreno claro, não sei bem dizer a minha cor, mas sou cor moreno claro, eu acho. E estou vestindo uma camisa vermelha com leve detalhezinho azul no peito esquerdo, e uma calça preta. Hoje a nossa aula é a aula de número 27. A aula de número 27, o assunto agora é geometria. E o tema é trigonometria no triângulo retângulo, ou mais precisamente as razões trigonométricas. É como assim elas são chamadas. Bem, as metas da nossa aula. As metas da nossa aula é que ao final da aula o aluno possa conhecer as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Possa também reconhecer situações, problemas que envolvam as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E a terceira é que fique apto a resolver problemas envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá. Um lembrete, só um lembrete, é que a soma dos ângulos internos, lembram lá na outra aula, a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus, ou seja, o ângulo A, está aí símbolozinho de ângulo a letra A com o acento circunflexo sobre ela. O ângulo A somado com o ângulo B, somado com o ângulo C, dá igual a 180 graus. Ou, referindo-se à enumeração deles, o ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3. O ângulo 1 somado com o ângulo 2 mais o ângulo 3 dá 180 graus. Isso aí nós já vimos, é só uma rápida revisão. Bem, um triângulo retângulo, como já falamos, é um triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus, ou seja, dois dos seus lados eles são perpendiculares entre si. O que significa serem perpendiculares? É que eles formam entre si um ângulo exato de 90 graus. Senão ele não é um triângulo retângulo. Tá certo? E as razões trigonométricas só servem para os triângulos retângulos. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Agudos são aqueles que medem menos de 90. Vamos para mostrarmos as relações entre eles, vamos nomeá-los. A gente costuma, fica mais bonito, nomear ângulos na hora do estudo. Sim, lembrando, esse ângulo aí é de 90 graus, senão não é triângulo retângulo. Nomeando os ângulos, vamos chamar esse ângulo que está no vértice C, chamar de ângulo alfa. O ângulo que está no vértice B, vamos chamar de ângulo beta. Isso aí são duas letras gregas. A gente usa muito para mostrar elementos, as letras gregas também. Sim, já vimos que a soma de dois ângulos, dos três ângulos internos de um triângulo, dá 180 graus. Sendo assim, olha lá, o ângulo A, que é onde está o ângulo reto, mais o ângulo alfa, mais o ângulo beta, tem que dar 180, porque são os ângulos internos do triângulo. Então, o ângulo A nós já sabemos que ele mede 90, tá aí. Substituir o ângulo A por 90. Mais o ângulo alfa mais o ângulo beta dá 180 graus.
A mesma expressão. Esse 90 está com mais, passa para lá com menos. Então, alfa mais beta fica 180 menos 90. Sendo assim, alfa mais beta dá 90 graus. Aqui, ó. Em outras aulas, estudando ângulos, você deve ter visto falar que quando dois ângulos, a soma de dois ângulos dá 90 graus, são chamados eles dois de ângulos complementares. Um é o complemento do outro. 60 e 30. 60 é o complemento de 30 e 30 é o complemento de 60. Certo? Então, olha para cá agora. O ângulo alfa mais o ângulo beta deu igual a 90 graus. Conclusão, eles são dois ângulos complementares. O S está um pouquinho fora aí, mas complementares. Lá está o S embaixo. Muito bem. Botei só por curiosidade uma tabelinha mostrando as letras gregas, as mais usadas. Alfa, beta, gama, delta, tem o delta maiúsculo e o delta minúsculo, vocês vão ver muito lá nas resoluções das equações de segundo grau. Zeta, teta, o teta também é muito usado no dia a dia, e tá aí algumas só por curiosidade, tá certo? É muito mostrado nas medidas. E vamos às razões trigonométricas. Ela diz o seguinte, ó, uma afirmação antes delas. Em todo triângulo retângulo existe uma relação entre as medidas dos seus lados e as medidas dos seus ângulos. Essas relações são chamadas de razões trigonométricas. São as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Certo? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Diz, em todo triângulo retângulo existe uma relação entre as medidas dos seus lados e as medidas dos seus ângulos. Vamos ver as relações, as razões trigonométricas. A primeira delas, a primeira razão, ela é chamada razão seno do ângulo, ou razão seno de um ângulo. O que é a razão seno? Ó, memoriza. Chamamos razão seno de um ângulo a razão entre o cateto oposto daquele ângulo, oposto é o que está na frente dele, aquela parede está oposta a mim. Então, é a razão entre o cateto oposto daquele ângulo e a hipotenusa do triângulo. Memorizou? Vamos escrever isso de uma forma mais resumida. Seno de um ângulo é uma razão. Se é uma razão, tem o traço fracionário. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Uma fração que o numerador é cateto oposto, o denominador cateto adjacente. Memorize. Vamos para a próxima. A próxima razão, sim, os senos de alguns ângulos. Vamos ver aqui. Mostrei o ângulo A, o ângulo alfa e o ângulo beta. E vamos calcular o seno de alfa e seno de beta. Seno de alfa. O seno do alfa vai ser uma razão, então tem que aparecer o traço fracionário. Olha lá, o cateto oposto do ângulo alfa, qual é o cateto? Aí nesse triângulo que está mostrado aí na telinha, que você está vendo, quem é o cateto que está oposto na frente do ângulo alfa? É o cateto BA ou AB. Então, BA dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa do triângulo? Está sendo BC. Então, dividido por BC. Então, o seno do ângulo alfa é BA dividido por BC. Claro, as medidas vão vir. O seno do ângulo beta, apareceu aí o betinha, igual a traço fracionário, que vamos fazer uma razão. Então, é a razão entre o cateto oposto do ângulo beta. Quem é? Quem está na frente do beta? É o cateto ou lado AC. Então, AC dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa continua sendo BC. Está aí seno. Cosseno. A outra razão é a razão cosseno. Cosseno de um ângulo. Chamamos razão cosseno de um ângulo como sendo a razão entre o cateto adjacente dele, deste ângulo, e a hipotenusa do triângulo. Adjacente. O que é adjacente? Adjacente é próximo, vizinho.
Então, se você diz, eu moro nas adjacências do Arena das Dunas, então você mora próximo de lá, tá certo? Então, cosseno. Razão cosseno de um ângulo, lembra de novo. Chamamos de razão cosseno como sendo a razão entre o cateto adjacente de um ângulo e a hipotenusa do triângulo. Cosseno apareceu aí, vai ser igual a cateto adjacente dividido, olha o traço fracionário, pela hipotenusa do triângulo. Vamos calcular o cosseno agora daqueles ângulos que nós nomeamos por alfa e beta. Então, quem é o cosseno do ângulo alfa? É traço fracionário, que é uma razão. O cateto oposto do ângulo beta, quem é? Quem está na frente do ângulo beta? É o lado AC. Então, AC dividido por a hipotenusa, que continua sendo BC. É o mesmo triângulo. Quem é o cosseno agora do ângulo beta? Cosseno do ângulo beta vai ser... Quem é o cosseno do ângulo beta? Vai ser AB dividido pela hipotenusa, ó. BC. E agora, chamamos razão tangente. O que é a tangente de um ângulo? Como sendo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente daquele ângulo. Então, tangente. Tangente é cateto oposto dividido, olha o traço aí fracionário, pelo cateto adjacente. Visualizando aí, no triângulo, o ângulo alfa e o ângulo beta apareceu. Tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa vai ser o lado cateto oposto a ele, o lado AB ou BA, dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que está ao lado dele. Quem está ao lado do ângulo alfa fora a hipotenusa? É o lado AC. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente do ângulo beta agora vai ser traço fracionário de novo. Quem é o cateto oposto do ângulo beta? É o lado AC, dividido pelo cateto adjacente. Quem está vizinho a ele, fora a hipotenusa, é o lado BA. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Memorizou? Vamos aplicar. Antes de irmos para a resolução de problemas, no dia a dia de sala de aula, usa-se, na maioria das vezes, os ângulos nos triângulos envolvendo as nossas situações, problemas das nossas salas de aula, usamos para facilitar o cálculo do aluno os ângulos notáveis, que são o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus está aí na tabelinha. Uma tabelinha apareceu aí com 4 colunas. A primeira coluna, os ângulos, dos quais eu já falei. A segunda coluna, o seno desses ângulos. A terceira coluna, o cosseno desses ângulos. E a quarta coluna, a tangente desses ângulos. A primeira linha de cima dessa tabelinha, a primeira linha horizontal tem ângulo, seno, cosseno e tangente. Está em amarelo para chamar a atenção. Na segunda linha a segunda linha horizontal tem o ângulo de 30 graus. 30 graus. Aí vamos, seguindo. Lá na coluna dos senos, na linha do ângulo de 30. Então, nós temos o seno do ângulo de 30 é 1 sobre 2. 1 meio, ou 0,5 em número decimal. Terceira coluna, na mesma linha do ângulo de 30. Então, vamos chegar no cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? É raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Dividido por 2 dá alguma coisinha aí. Na mesma linha do ângulo de 30, vamos lá para a coluna das tangentes. Quem é a tangente do ângulo de 30? Raiz de 3 sobre 3. Descendo para
terceira linha, que é agora o ângulo de 45, onde está o ângulo de 45 graus. Chegando na coluna dos senos, temos seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Na coluna dos cossenos, cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Veja que esse ângulo aí tem uma característica importante, interessante. É que o seno dele é igual ao cosseno dele. O ângulo de 45 graus. É o único. E, chegando na coluna das tangentes, tangente de 45 é igual a 1. Depois vocês vão ver por quê. Porque outra definição de tangente, eu não me aguento. A outra definição de tangente é que tangente é seno dividido pelo cosseno. Aí se você dividir aí o seno, que é raiz de 2 sobre 2, pelo cosseno, que também é raiz de 2 sobre 2, dividindo uma coisa por si mesmo, um número por si mesmo, dá igual a 1, tá aí tangente. Certo? Porque é 1. Na quarta linha, está o ângulo de 60 graus. Quarta linha e primeira coluna. Na quarta linha e segunda coluna, seguindo a linha do ângulo de 60, temos seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz na quarta coluna e na quarta linha. Cosseno de 60 é 1 sobre 2 ou 1 meio. E o tangente de 60 graus é raiz de 3. 1,73 aproximadamente. Existe uma tabela, olha para cá, nessa outra aqui, ó. Um lembrete. Existe uma tabela dos senos, cossenos e tangentes, que geralmente quando o problema envolve ângulos que não sejam esses ângulos notáveis que estão aí na tabelinha, quando você vai fazer uma prova, eles geralmente não lhe dão esses valores dos ângulos notáveis. Você tem que levar aqui na cachola. Às vezes, se o criador do problema tiver bonzinho, ele bota para você. Se não, você tem que ir memorizando. Outros ângulos, é só seguir a tabelinha. Tem a tabelona lá de vários ângulos. Tá bom? De todos não, que é impossível. Memorizou? Vamos lá para os problemas. Agora, situação problema. A primeira delas diz aí, apareceu aí a tela toda cheia com o enunciado do problema. Vou ler, olha só. Tela branca, letras pretas. Lendo. O senhor Alfredo deseja fazer uma escada para dar acesso ao segundo andar da sua casa. Uma escada, já sabe que ela tem inclinação. Claro. Ele sabe que a laje do segundo andar está a 4 metros do chão. A 4 metros do chão. E que a ponta inferior da escada, ou seja, o chamado pé da escada, eu botei entre parênteses o pé da escada, vai ficar distante da parede, tocando o chão, ó, chão, escada vai ficar inclinada, tocando o chão, formando um ângulo de 30 graus, ó. Esse ângulo aqui entre a escada e o chão, essa abertura aqui, ó, vai ser de 30 graus. A pergunta é: qual será o comprimento das vigas que irão sustentar os degraus da escada? Certo? Fazendo esse problema. Vamos lá. Pedir ajuda às razões trigonométricas. Eu fiz um desenho, tomara que ele seja claro, tá aí o chão, ó. Desenho sendo formado. Apareceu uma linha e eu botei a palavra chão. Linha azul, tá na tela branca. E aí, o outro desenho que apareceu foi um traço vertical, simbolizando a parede, e um traço, desse traço, lá do topo desse traço vertical, tocando o chão, simbolizando a escada, tá bom? E agora apareceu aí, sim, apareceu aí a palavra escada, para mostrar onde ela está. E os 4 metros que a parede mede do chão até o topo da parede, até a laje, e tá aí a laje, ó, mostrada. Apareceu a laje paralela ao chão. Agora vamos. Olha só. Disse que esse ângulo entre a escada e o chão é de 30 graus. 30 graus. E nós temos na frente desse ângulo a parede. Então temos o cateto oposto do ângulo de 30 graus. E a escada é a hipotenusa. Ora, pensando, menino, olha para cá. Olha, olha.
Qual é? Olha para cá, menino. Qual é a relação, a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, ó, volta para cá, nós vamos usar o seno. A escada, o comprimento das vigas vale x. Cadê o x? Tá aí o x, apareceu. E nós vamos usar o seno do ângulo de 30, porque nós temos o cateto oposto, relacionar o cateto oposto e a hipotenusa, e é o seno que faz isso. É só você voltar lá e ver na definição de seno. Seno de 30 é, ó, apareceu o traço fracionário. Cateto oposto, 4 metros, é a altura da parede, dividido pelo comprimento da escada, que é a hipotenusa do triângulo. Vai lá na tabelinha e vê. Quanto é o seno de 30 lá na tabelinha? É 1/2. Eu já tenho decorado. Igual a, continua sendo igual a 4 sobre x. 4 está para x. E saiu a proporção, nós já vimos. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos em toda a proporção. 1 vezes x é 1x. 2 vezes 4 é 8 metros. Está aí a altura da viga, que tem que ser as vigas que vão sustentar a escada do homem. Simples, viram como as razões trigonométricas auxiliam na resolução de problemas, até do seu dia a dia. Eu botei outro bem interessante aí, ó. De novo apareceu aí uma tela branca com letras pretas. Vou ler o texto, só letras. A senhora Alfreia deseja fazer uma ligação de energia elétrica para a sua casa. Terá que comprar um total de metros de fio que vai da casa até o poste. Claro, lá ao topo do poste, né? Que fica a 14 metros de distância da casa. A sua filha, Alfreinha, Dona Alfreia, e a Alfreinha é a filha. A sua filha, Alfreinha, resolveu ajudar nos cálculos. E para isto, olha o que ela fez. Amarrou um barbante no poste, e puxou esse barbante paralelo ao chão, até, sim, e da altura da casa até o teto da casa. Então, puxou do poste paralelo ao chão, ó, sem inclinação, paralelo ao chão, do poste até o topo da casa, até o teto da casa, onde vai ser posto o fiozinho. Então, usou um transferidor e mediu o ângulo de inclinação do fio com o chão, já que o barbante está paralelo ao chão, e deu 45 graus. Com isto, ela calculou certinho o total de metros de fios necessários para fazer a ligação elétrica. Pergunta, lá vem ela. Quantos metros de fio, claro, a senhora Alfreia terá que comprar? Vamos ver o desenho para mostrar aí. Olha só, eu desenhei a casinha, tá aí a casinha. O poste ao lado da casinha. A altura da casinha não deu. Mas veja só. A Alfreinha pegou, amarrou, tá aí um cordão do poste até o teto da casa, esticou, e ela calculou com auxílio de um transferidor. Vamos para cá, para ver o que é um transferidor. Olha. Menino, olha para cá, menino. Transferidor é aquela famosa reguinha que ela é de uma forma, é a metade, geralmente ela é a metade de um círculo, um semicírculo, mas tem ela também completa, cheia de numerozinhos. Então ali é um transferidor, ele serve para medir ângulos. Então foi isso que a menina falou. Volta para cá, para a casinha, ó. Então, ela usou o barbante, pegou o transferidor e verificou que o fio vai ficar inclinado de 45 graus com o chão. E aí, já tem a distância do poste até a casa, que são 45 ou 14 metros. 14 metros. Lembrando que, para isto, o poste tem que ser perpendicular
ao chão, tá? Aí apareceu aí o símbolozinho de perpendicularismo, é um quadradinho com um pontinho no meio. Esse quadradinho com um pontinho no meio está dizendo o ângulo do poste com o chão é 90 graus, ou seja, está afirmando que o poste não tem inclinação nenhuma, ele está perfeitamente em pé, certo? Em relação ao chão, perpendicularismo, senão não vale. A razão trigonométrica vale no triângulo retângulo. Se não for um ângulo de 90 graus, não é triângulo retângulo, não pode aplicar a teoria que só vale em triângulo retângulo. Agora vamos lá. Nós temos aí a seguinte situação. Do poste até a casa, 14 metros. Isso é o comprimento do barbantinho. Olha o barbantinho lá em cima, que eu botei de verde, amarrado no poste, puxado até o teto da casa. Entre o barbante e o fio, está formando o ângulo de 90 graus. O barbante, claro, se vai do poste até a casa, também tem 14 metros, que é a distância da casa ao poste. Então, temos o cateto adjacente do ângulo de 45 e temos a hipotenusa do triângulo, que é o comprimento do fio que nós queremos. Então, cateto adjacente e hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que fala de cateto adjacente e hipotenusa? É o fio, vamos chamar de x antes, certo? Antes de resolver, chamar de x, comprimento do fio. E vamos lá, a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. E o ângulo é de 45 graus, eu botei aí o ângulo de 45 graus, é 0,7071. Ou seja, é 0 inteiros e 7.071 milionésimos. Décimos, centésimos, milésimos e milionésimos. Certo? Nós vamos usar só duas casas decimais. Duas casas. 0,70. Tá certo? Então, vamos lá. Cosseno de 45. Voltando aí. Cosseno de 45 vai ser o cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente? É 14. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa é x. Cosseno de 45 é 0,70. Que é igual a... Continua sendo igual a 14 sobre x. 0,70 transformando em fração decimal é 0,70 é 7 décimos. 7 décimos, está aí. 7 sobre 10. Continua sendo igual a 14 sobre x. Uma proporção. Em toda a proporção, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Você vai usar isso várias vezes na sua vida. Memoriza, mentaliza. Agora, 7 vezes x é 7x. É igual a 10 vezes 14. Quanto é 10 vezes 14? 140. Então, x vai ser 140. O 7 está multiplicando, vai dividindo. 140 dividido por 7, quanto é que dá? 20 metros. Então, a senhora Alfreia terá que comprar 20 metros de fio. Terminamos a nossa aula. Tentem memorizar essas razões trigonométricas e também as relações métricas que foi dada na outra aula. Elas estão sempre andando lado a lado, uma auxiliando a outra. Espero que eu tenha sido claro o suficiente e até a próxima aula.